Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos que me seguem aí na página Pregando a Palavra. Você que é amante, você que gosta de aprender um pouco mais da Palavra de Deus, assim como eu. Hoje vamos trabalhar um tema que está escrito em João, capítulo 3, versículo número 17, que diz assim: Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Com base neste texto, eu queria fazer 3 perguntas. Aonde o Filho estava quando foi enviado? A segunda pergunta, qual foi o tempo determinado para que o Filho fosse enviado? E a terceira pergunta é, aonde Deus estava quando enviou o seu Filho ao mundo? A Bíblia, ela nos dá essas 3 respostas, né? Através das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus vai nos responder essas 3 perguntas. Primeiro, onde o Filho estava quando foi enviado. A segunda pergunta é, qual foi o tempo? Teve um tempo. E esse tempo a Bíblia também nos responde. E a terceira pergunta é, aonde Deus estava quando enviou o seu Filho ao mundo? Muitos aí do outro lado da tela podem estar falando a seguinte frase: Jesus estava no céu, o Pai também estava no céu. Mas será que realmente a Bíblia nos ensina dessa forma? Que Jesus estava no céu quando foi enviado? Vamos para Gálatas, capítulo número 4, versículo número 4, que vai falar assim: Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, para que Deus enviasse seu Filho ao mundo, precisou chegar a uma plenitude do tempo. Só que, se nós pararmos para pensar, lá no céu não existe tempo, lá o céu é eterno. A eternidade habita no Deus Todo-Poderoso. Então, essa resposta de que Jesus estava no céu, cai por terra. Porque precisou de um tempo para que o Filho fosse enviado. E o Filho não ia nascer, o Filho já estava nascido, assim como aqui o versículo fala. Nascido de mulher. E outra, de mulher. Quem era a mulher? Maria. E aonde ela estava? Na terra. Porque se nós falarmos que Jesus estava no céu, nós teríamos que falar que Maria também estava no céu e poderia colocá-la como uma deusa. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que o Filho foi nascido de mulher. Ele já estava nascido. Então, Carlos, se você fala que Jesus não estava no céu, aonde ele estava então? A Bíblia nos responde. E nós precisamos ir em Lucas capítulo 4, versículo número 16 em diante. Que fala assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seus costumes, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Então, conforme aqui a palavra do Senhor, a primeira pergunta está respondida: aonde o Filho estava quando foi enviado? A Bíblia nos diz que Jesus estava na sinagoga em Jerusalém. Jesus não estava no céu, como muitos pensam. Jesus estava na sinagoga em Jerusalém. A segunda pergunta a ser respondida: qual foi o tempo? Porque em Gálatas 4:4, capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma que teve um tempo para que ele fosse enviado. A Bíblia também vai nos responder em Lucas capítulo 3, versículo 23, que diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Então esse tempo é o ano 30. Jesus tinha 30 anos quando foi enviado. E aonde ele estava? Na sinagoga em Jerusalém. E a terceira pergunta é: aonde Deus estava quando enviou o seu Filho? Aqui está no versículo 18, capítulo 4 de Lucas: E o Espírito do Senhor estava sobre mim. Que maravilha, que palavra maravilhosa. Então Jesus não estava no céu, estava na sinagoga em Jerusalém. O tempo era o ano 30. E Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Então que você venha refletir sobre essa palavra. Que Jesus é o próprio Deus. Ele não é uma segunda pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus encarnado
e estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Colossenses 2,9 vai falar que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não deixa que pessoas venham com sã doutrinas falsas para tentar te convencer do que, ao contrário do que as Escrituras nos diz. As Escrituras eram para elas ser examinadas e não ser interpretada com filosofias vãs, mas para ser interpretada conforme a palavra de Deus nos diz. Então que Deus abençoe e fique com essa palavra em nome de Jesus.